falar em energias renováveis? Com certeza já, mas você entende exatamente o que é isso? É um pouquinho confuso mesmo para quem não é da área. Então, eu trouxe hoje para conversar com a gente Lúcio Félix. Ele é engenheiro civil, administrador de empresas e mestre em energias renováveis. Então, ele vai conversar com a gente aqui para tirar todas as dúvidas do que a gente quer saber e precisa saber sobre energias renováveis. Lúcio, olá, tudo bom? Mila, Que bom estar aqui com você. Que bom, eu que agradeço a oportunidade. Então, energias renováveis. Todo Pois mundo é. quer saber, né? Porque a questão da beleza. sustentabilidade. É. Então, assim, primeiro, explica pra gente aqui quais são os tipos. Você tem um tipo só? Como é que é isso? É um leque de opções, né? Isso. Fala um pouquinho deles aí Tá, pra a gente. energia renovável ela tem um conceito de que é aquela energia que não precisa de muito tempo para você absorver. Então, por exemplo, para você fazer petróleo, você precisa de séculos, né, de anos para poder o petróleo, né, ser utilizado. Já a energia renovável, como o vento, ela está disponível, né, o sol está disponível, a biomassa está disponível. Então, até 5 anos, né, de biomassa, Legal. por exemplo, ela já é considerada energia renovável. Conte pra gente aqui quais são os tipos disponíveis de energia renovável. Só tem um tipo, tem um Não, leque? depende Como é da que é fonte isso? de energia renovável. Você tem a fonte solar, Sei. que serve para aquecimento de água, serve para gerar energia elétrica, serve para cozinhar, cocção. Legal. Você tem o vento, né, que também é para gerar energia elétrica, para bombeamento. Você tem a biomassa, Legal. você tem as marés, né, os fluxos da maré subir e descer. Você tem a própria correnteza de um rio. Você pode gerar energia renovável para moer um moinho, para mover um funcionar. moinho, isso. Obrigado. Fazer ele isso. funcionar e moer coisas também. Isso, e moer Boa. coisa, justamente. Obrigado. Enfim, como é que isso hoje está dentro do nosso dia a dia? É uma realidade muito distante ou a gente já Não, conseguiu já é. trazer isso para o dia a dia da gente, né? Porque quem está aqui assistindo a gente muitas vezes quer saber como é que pode trazer isso para dentro de casa. Isso. Né? Então, a energia renovável você pode trazer. Hoje a gente já vê em alguns telhados, né, 2 tipos de energia renovável. Né? Nós vemos as legal. placas solares para aquecimento de água e nós vemos as placas para geração de energia elétrica. Legal. Essas já As estão duas disponíveis pela fonte do sol. pela fonte do sol. Mas produtos diferentes. Produtos diferentes, Pronto. alguns mais baratos, outros mais caros, Claro. mas que com a tendência do tempo é baratear cada vez mais e se tornar popular. Eu legal. acredito, por exemplo, na energia de aquecimento de água, que você consegue, com a economia do chuveiro elétrico, você deixar de usar um chuveiro elétrico em 1 ano e meio, você consegue pagar o investimento da placa. Olha que legal. Já uma energia fotovoltaica, que é que você captura o sol, a luminosidade e gera energia elétrica, já demora um pouco mais de tempo. Vai depender do consumo de cada casa, né? Em torno de 6 a 8 anos. Certo. Né? E também tem formas diferentes, né, de capturar essa energia. Você pode botar ela em baterias. Sim, Que você não pode é acumular ela. Isso, você pode acumular a bateria ou usar imediatamente. Né? E também fazer a compensação. Né? Hoje as políticas públicas elas evoluíram muito, então os governos eles têm interesse em motivar para que indústrias, pessoa física, pessoa jurídica possam usar essas energias renováveis. Então quando você bota uma placa de fotovoltaico no seu telhado, você gera um crédito. Né? Você não está ali naquele momento à noite usando a energia do sol, porque já é noite. Sim. Né? Mas o que você usou durante 30 dias, a Coelba, que é a nossa concessionária na de Bahia, energia né? aqui na Bahia, ela faz a compensação para você. Você gerou tanto de energia solar e você consumiu tanto da energia que veio dos fios, dos cabos. Sim. Com isso você vai ou pagar menos ou não pagar nada. Porque você devolve essa energia para a Coelba poder reutilizar. Isso, você ou gera pra essa energia. concessionária, Isso, né? para concessionária. No caso de fazendas, por exemplo, Sim. você gera a energia e acumula em bateria. E com isso você pode usar à noite essa energia elétrica. Sim. Né? São as duas formas, é centralizada e distribuída. Que, como você falou, já está ficando muito mais popular, né, é uma forma de dizer, mas assim, mais viável financeiramente, né? Mais viável financeiramente. E a energia eólica, que é do vento, Isso. ela ainda para casa, para residencial, é um pouco complicada, né? É mais complicada, ela mas precisa de uma existe área, também. Não, existe pequenas hélices usinas, eólicas que usinas. existem, sim. Existe Legal. inclusive para bombeamento de água. Né? Você pode colocar energia para poder puxar água de um poço. Agora tem em veleiros, em barco. Em veleiros né? tem. Usa ali, Tem. porque Você vai, usa, né? carrega a bateria Carrega e depois a você bateria. usa, não é isso? Boa, isso aí. energia de vento. Agora me diga uma coisa, e sobre a sustentabilidade?
Hoje, né, todo mundo está buscando sustentabilidade. Isso. Então, assim, me explique um pouquinho mais esse termo, que às vezes as que pessoas grande, escutam, né? É grande, né? Mas às vezes as pessoas escutam e elas não sabem exatamente onde isso está baseado. Me explique um pouquinho aí dessa visão. A sustentabilidade, ela tem como premissa 3 impactos positivos. Né? O impacto econômico, financeiro do projeto, o impacto social e o impacto ambiental. Então todos os 3 se medem. Perfeito. Pode ser que um esteja negativo, um esteja menos e o outro compensa. O melhor é que os 3 sejam positivos. Positivos, claro. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma casa que vai colocar, né, energia fotovoltaica. Certo. Tá? Então ela consome energia né, da Coelba. Né? Se ela começa e a Coelba usa mais energia, vamos dizer, de hidrelétricas. Tá. Né? Essa é energia renovável também. Mas a energia fotovoltaica, ela tem um índice de sustentabilidade maior. Tá. Melhor, é mais positivo. Né? Qual é o impacto social disso? É que você está gerando emprego, você está ajudando um empreendimento, que é aquela empresa que vai instalar as placas, você está gerando um lucro para esse empreendedor. Que é a área econômica. A área econômica. Né? E a área ambiental foi o que eu falei, né? A gente substitui uma fonte de energia que pode ser, né, uma energia suja, como, por exemplo, eu posso dar outro exemplo, né? Uma pessoa que tem uma fazenda e use um motor a diesel para poder gerar energia durante a noite, por exemplo, para ele. Sim. Então ele troca aquele motor a diesel, que é uma fonte poluidora, para uma placa de fotovoltaico. Legal. Tá? Então ele faz a compensação, em vez de ele estar emitindo CO2 devido ao consumo do diesel, do motor, ele vai estar gerando através das placas fotovoltaicas uma fonte renovável. Perfeito. Entendeu? Impacto ambiental positivo, um exemplo. Isso que você está falando bem aí. É prestar atenção que esses 3 pilares, né, esses bottom lines, eles sejam positivos. Positivos, né? Saber mensurar isso. Mensurar isso e equilibrar. Porque também tem uma coisa que se falou muito, eu acho que hoje com a tecnologia melhorou, Lúcio, que era a coisa do descarte desses equipamentos, das baterias, das Isso placas. ainda é um problema, né? Por exemplo, os carros elétricos, né, eles estão se evoluindo no tamanho da bateria para ela diminuir, porque depois que realmente ela tem o uso dela, a vida útil, né? Ela vai para o cemitério. A mesma coisa acontece com a placa solar, que é feita de silício. Então também tem esse impacto ambiental é negativo, que se deve se mensurar. Mas na maioria das vezes a troca de uma fonte poluidora como fóssil, que polui a atmosfera, que gera o efeito estufa, né? É compensado pelo uso de uma placa solar, mesmo sabendo desses pequenos impactos negativos que a energia renovável ainda tem. Que são os descartes. Na maioria das vezes são os descartes. Mas com a tecnologia, a vida útil aumentou, né? Também a vida útil tem aumentado, os produtos estão ficando mais baratos e a tecnologia está se evoluindo para ser reutilizada. Boa, ser reciclável, um reuso. E aliado a tudo isso, ter um consumo consciente de toda essa energia, Então, assim, o que está indo, a tendência é que as pessoas se unam, né? Então, por exemplo, nós moramos no mesmo condomínio. A gente pode colocar no ginásio as placas solares e todo o condomínio usar, ou então a gente escolher só 5 ou 6 casas, né? Um uso compartilhado de energia renovável, ou a gente fazer um condomínio só de energia solar no interior da Bahia. Onde tem mais sol. Tem essa opção também. Porque, por exemplo, eu moro num apartamento. Como que eu faço não tem área, pra ter? Não tem área. Não tem casa em Prado Forte. Não tem casa em Prado Forte. Como se vira com isso? Como é que se vira com isso? Pronto, procura uma empresa que tem um condomínio solar. Você compra uma cota, paga por mês e com o seu CPF a Coelba vai saber que você tem uma cota ali. O que você consumir no seu apartamento, você vai abater do crédito que você está gerando de energia renovável. E faz um conta das contas, é bem interessante. Tem algumas empresas já fazendo isso. E tem uma vantagem nisso aí, sabe o que é? Manutenção, né? Porque manutenção. Outra coisa também, assim, primeiro, o cuidado com a instalação de você, por exemplo, pegar um telhado e colocar a placa solar. Mora numa casa, você pega um telhado e coloca a placa solar. Tem que ter a inclinação correta, a orientação correta. Limpeza. E aí limpeza, né? Porque vem um passarinho,
faz um ninho ou faz outra coisa, vem uma folha, né, vai uma aranha. A própria poeira que vai acumulando, né? A própria poeira, isso aí vai perdendo rendimento. Isso, aí entra a eficiência energética, que é outra coisa também a se pensar junto com a energia renovável. Perfeito. Né, você mudar as suas lâmpadas para lâmpadas mais eficientes, sim, né, sim. você utilizar os aparelhos. Né? Né? Então isso também conta na hora da escolha da energia renovável. Sim. Antes de fazer energia renovável, a implantação, o ideal é fazer uma eficiência energética, mudar os cabos. Boa, né? isso. Não ter perda nos cabos. Gente, peraí, vamos parar aqui. Faz um parêntese. Tem que prestar atenção, porque não adianta sair colocando lâmpada de LED, placa solar, né, Lúcio? É isso. Assim, e de repente você tá com instalação antiga, cabo tem prazo de validade, fio elétrico, né, cabo elétrico, tem prazo de validade. Depois de um tempo ele começa a dar microcircuitos e você vai perdendo essa energia nesse processo. Então tem muita coisa para ser olhada, né? A manutenção desses equipamentos, a escolha correta dos equipamentos, né? E além disso, essa questão elétrica mesmo, disjuntor velho. Geladeira velha também conta, tem que ver também os selos da ANEEL, que vem na geladeira, que vem na máquina de lavar, você vê ali se é A, se é B, se é C. Beleza, né? Ver quanto tempo tem. Então essas pequenas economias, quando você junta tudo, já paga uma placa solar. É verdade. Aí você une toda essa disciplina, isso. né? Porque eu acho que isso é uma disciplina de uso. Uma conta também de matemática. Uma conta, uma conta matemática, literalmente, né? E você junta tudo isso e aliado a isso, se você usa energia renovável, aí você está conseguindo, primeiro, colaborar para o planeta. Para o planeta, né? Poupar dinheiro. Segundo, para o bolso. Né? Isso. E aí a gente consegue viver com sustentabilidade. Com a sustentabilidade. Então nós temos já políticas públicas, temos financiamentos. As políticas públicas elas são mais para motivar o cidadão, a indústria a usar a energia renovável. Né? Então nós estamos vendo grandes empresas apostando, né, milhões que estão investindo. Tem empresas no Brasil todo investindo em desenvolvimento de pesquisa e fontes renováveis de energia. Gente, esse assunto é enorme, super vasto. E mais do que isso, né? Cada dia que passa, você tem uma atualização dessa tecnologia. Então, é up to date, né? Assim, muito rápido, as coisas estão... Tem uma, inclusive, Mila, que eu estava lendo, que são as telhas solares. Né? Sim, que você vai colocar as interessantíssimo. Você não precisa ter aquela placa em cima do telhado. A própria telha já dá o design, a arquitetura e já tem os captadores. Os captadores, né? Assim. isso. É bem interessante, né, essas telhas solares. Assim, a gente continuar, assim, entender o quanto é importante a pesquisa e desenvolvimento, né, em qualquer país. E assim, o Brasil cada vez mais eu acho que está correndo para esse lado. E aí a gente entender essa sustentabilidade, como o Lúcio acabou de conversar aqui com a gente, essa sustentabilidade como uma coisa que a gente adotar como estilo de vida. Então, fazer a nossa parte, olhar para a nossa casa, verificar tudo isso, ter um consumo consciente e não deixar de abrir, não deixar de adquirir e de abrir espaço para essas novas tecnologias, tá? Então, se você quiser saber mais sobre viver bem, sobre casa, sobre tudo isso, sustentabilidade, tudo isso, fica com a gente, casa comigo, vai pro YouTube que a gente tá lá.